estudantes de matemática. Vamos calcular essa integral dupla fazendo uma troca de variáveis, ou seja, usando as coordenadas polares. Claro que o nosso objetivo ao fazer isso é o de facilitar o cálculo da integral. Em muitos casos, a integral fica muito mais simples quando a gente utiliza uma troca de variáveis. Nós já aprendemos a fazer trocas de variáveis para resolver integrais simples. E agora nós vamos aprender essa técnica que se chama de a substituição por coordenadas polares para essa integral dupla, que consiste em uma substituição da variável x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Para quem já estudou coordenadas polares, lembra que o x é igual a r cosseno θ e o y é igual a r seno θ. Então, a nossa nova função, ela não vai ser mais uma função que depende de x e y, e sim uma função que depende de r cosseno θ e r seno θ. Ou seja, as variáveis agora são r e θ. Então, as integrais elas vão considerar ali, na hora de fazer a integração, a variação do r e do θ. Como a gente vai usar a integral iterada, a gente tem que acrescentar um r aqui, que é o jacobiano dessa transformação, dessa substituição de variáveis. Nós não vamos entrar agora na explicação por que o jacobiano dá r. Então, mas nós só temos que acrescentar esse r aqui na hora de calcular a integral em coordenadas polares. E aqui nós colocamos dr e dθ. Bom, agora vamos pensar aqui num exemplo. Eu pensei num exemplo bem simples. Eu quero calcular o volume de uma superfície. Essa superfície ela está limitada inferiormente por uma circunferência de raio 1, que está centrada aqui na origem. Essa circunferência ela tem a equação cartesiana dela, né? É x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu vou querer calcular o volume da região compreendida por essa circunferência e limitada aqui superiormente por um plano paralelo ao plano xy, que é o plano que passa aqui no eixo z bem pelo 2. Então aqui eu tenho um plano. Então eu vou construir aqui a figura só para que a gente visualize. Claro, né? É uma figura bem simples, é um cilindro. Claro que tem maneiras de calcular o volume do cilindro muito mais simples, mas o que eu quero é apresentar a utilização como a gente pode calcular essa integral dupla utilizando as coordenadas polares. É como uma forma de explicar essa fórmula. Então, esse r aqui da integral, ele tem a ver com essa região que está no plano xy. Pode ser qualquer região. Eu estou escolhendo uma região bem simples, a região compreendida por uma circunferência de raio 1 que está com o centro na origem. A função a qual a gente vai calcular a integral tem a ver com esse limite superior, que também pode ser qualquer superfície. Aqui eu escolhi um plano, que é o plano z igual a 2. Então, a função que eu vou integrar é uma função constante, função 2.
Vejam que quando eu passo para coordenadas polares, eu tenho que substituir o x por r cosseno θ e o y por r seno θ. Então eu vou fazer isso aqui na equação dessa circunferência. Então eu vou ficar com r cosseno θ ao quadrado mais r seno θ ao quadrado. Isso é igual a 1. Vejam que agora a minha equação da circunferência não depende mais de x e y. Ela depende de r e θ. Então, elevando ao quadrado aqui, fica r ao quadrado cosseno ao quadrado θ mais r ao quadrado seno ao quadrado θ. Isso é igual a 1. Colocando r ao quadrado em evidência, fica cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ, que é igual a 1. E aqui eu tenho a relação fundamental da trigonometria. Cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ, isso é igual a 1. Então, a minha equação ficou r ao quadrado é igual a 1. Então, r é igual a 1. E essa vejam como fica mais simples, né? R é igual a 1 é a equação de uma circunferência de raio 1, que tem centro na origem, em coordenadas polares. Então fica bem mais simples. Então agora eu vou colocar aqui na integral os dados que eu tenho para calcular, que é o meu objetivo, né? Calcular essa integral iterada. Então, uma integral dupla, são integrais sucessivas, né? Uma vai ter relação com r e a outra com θ. A minha função é 2. Eu tenho que acrescentar esse r aqui. Então fica 2r. dr dθ. E agora só falta a gente definir, né, os limites de integração. Primeiro, em relação a r. Essa equação r igual a 1 é a equação da circunferência, ou seja, são todos os pontos que estão a uma unidade de distância do centro. Mas como eu quero volume, eu quero todos os pontos que estejam a uma distância igual ou menor que 1. Então eu vou fazer o meu r variar de 0 a 1. E o θ, então, como eu quero preencher toda essa circunferência, eu vou fazer o meu ângulo, né, dar um giro de 360 graus. Ou seja, ele vai variar de 0 a 2π. Então, aqui está a integral que me dá o volume dessa superfície. Eu vou calcular ela agora na sequência. Então, aqui está a integral que vai me dar o volume daquela região. Então, primeiro eu vou calcular essa integral em relação a r, e é uma integral definida de 0 a 1. Então, a integral de 2r em função de r é 2 vezes r ao quadrado sobre 2. E eu quero que o r tenha uma variação de 0 a 1. Esse 2 eu já posso cancelar com esse 2. Então fica r ao quadrado variando de 0 a 1. Então, substituindo primeiro 1, fica 1 ao quadrado, menos
0 ao quadrado. Isso vai dar 1. Bom, agora eu desço essa integral. A integral de 0 a 2π de 1 dθ. Então, a integral de 1 dθ, vou fazer para esse lado aqui, vai dar θ. E eu vou fazer variar θ de 0 a 2π. Então, vai ficar 2π menos 0, que é 2π. Então, esse é o volume, né, aquele cilindro que tem como a circunferência ali da base, é uma circunferência de raio 1 e a altura 2.